Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e por vossa bondade iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte deste programa, iniciemos nossa manhã de terça-feira com adoração ao Santíssimo Sacramento em nossos altares, em nossas paróquias. Dia maravilhoso para que possamos contemplar, a partir do mistério de Jesus presente na Eucaristia, o mistério da Igreja, o mistério da criação, o mistério da pessoa humana. A Igreja Católica possui as riquezas inumeráveis para a nossa salvação, os remédios adequados à nossa salvação. A Eucaristia é este remédio fabuloso, pois participar da Santa Missa é visitar o mistério da Páscoa de Jesus, é se deixar comover pela graça deste inestimável dom que preenche as nossas vidas e faz dos nossos corações carregados de humildade e de mansidão. Se quisermos salvar a situação da Igreja, vencer as dificuldades que nós temos na vida religiosa, na vida clerical, na vida laical, na vida pastoral de nossas comunidades, é só trazer a Eucaristia para o centro. Pois este é um ensinamento do Concílio Vaticano II. Na Sacrosanto Concílio, nós podemos perceber claramente ali, onde a Igreja nos ensina que a Eucaristia é o ápice, é o ponto cume da vida da nossa Igreja. O desprezo à Eucaristia leva a enormes prejuízos para a nossa fé. Essa é uma verdade. Nós vivemos esses tempos obscuros, complexos, de muita apostasia, de muita superficialidade na nossa vida de igreja. E se a gente continuar com essa superficialidade pastoral, sacramental na vida da igreja, nós vamos colaborar para o fracasso humano da igreja. Nós vamos perder muito tempo com bobagens, com outras coisas que fogem dessa centralidade de Cristo nas nossas vidas. E a centralidade da vida da Igreja Católica é a Eucaristia. Cristo que se nos dá através das espécies consagradas do pão e do vinho no altar, para alimentar os fiéis na Santa Missa, na Santa Liturgia, e para dar vigor aos fiéis na adoração fora da Santa Missa. Eu vejo muita gente criticando a adoração ao Santíssimo, criticando vigílias. A gente sabe notícias de paróquias que estão morrendo porque não se valoriza a Santa Missa. Se valoriza outras coisas, outras atividades, festas e tantas outras atividades na igreja, mas esquece a Eucaristia. Esquece Jesus Eucarístico. Esquece esse dom de Deus que nós temos como medicina para nossas almas, para as nossas vidas. Por que fracassa o sacerdote? Por que fracassa um casamento católico? Por que fracassa a vocação de um religioso, de uma religiosa, de um seminarista? Geralmente, por falta da centralidade eucarística em suas vidas. Nós temos na nossa Santa Igreja congregações que foram fundadas para promover a adoração a Jesus sacramentado. Nós temos muitos ministérios, comunidades, grupos que existem
para dar evidência à Eucaristia. Mas o nosso olhar pecaminoso, o nosso olhar positivista, marcado por ideologias, nos leva a perder o real sentido da Eucaristia. E aí nós usamos da Eucaristia para defender ideologias, compreensões que estão fora do mistério. Nós não podemos fazer da Eucaristia uma bandeira para defender ideologias. A Eucaristia resume tudo. Quem tem amor a Nosso Senhor se engaja, trabalha, pratica a caridade, vive as virtudes, combate os vícios, auxilia os pobres. Mas o que a gente vê em tantos lugares deste mundo é o contrário, um vazio eucarístico. Sacerdotes, religiosos, leigos, que já não creem mais na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Aí você imagina uma paróquia onde essa realidade existe. Ela se torna uma paróquia triste, uma paróquia que vai vivendo o definhamento na sua fé e no seu apostolado. Pois qualquer apostolado que nós vamos fazer na igreja precisa partir do altar. O altar de Cristo é o centro da nossa vida católica. Mas essas teologias estranhas, essas concepções esdrúxulas, fora do contexto da tradição da igreja, da palavra, da escritura, do magistério autêntico da igreja, vai solapando os pilares de sustentação do corpo eclesial. Esses teólogos que não valorizam a Eucaristia, os sacramentos, que ficam aí apegados à ecologia, tantas outras causas que têm a sua importância, mas que não pode suplantar o mistério, a Eucaristia. Se você, meu querido irmão sacerdote, quer que a sua paróquia cresça, se expanda, evangelize e torne-se um centro propulsor do anúncio de Cristo, valorize a Eucaristia. Valorize o altar, valorize a liturgia bem celebrada, humilde, transparente e simples. Valorize a adoração a Nosso Senhor, incentive o povo a fazer adoração. Incentive a confissão dos pecados, do arrependimento dos pecados. Incentive a devoção a Nossa Senhora. Se você tem bem presente esses três elementos bem articulados dentro da sua comunidade, da sua paróquia, na sua família, inclusive, tudo virá por acréscimo. Eu não posso criar uma pastoral ou pastorais, serviços, numa paróquia, se esta paróquia não tem como centro a Eucaristia. Por isso, a quinta-feira recorda-nos a instituição da Eucaristia da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo antes da sua prisão e da sua flagelação. Foi um meio que Nosso Senhor quis usar para estar conosco até o fim dos tempos. Quando nós rezamos o Pai Nosso na missa, a gente faz aquela oração complementar da oração do Senhor, que termina: enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Essa é a dinâmica. A Eucaristia é também o sacramento que nos move na esperança da volta de Cristo. Que Nosso Senhor toque o seu coração nesta manhã, prezado ouvinte, aqui na nossa Diocese de Formosa, a você também que nos acompanha, para que sejamos realmente submetidos a esse grande amor, a esse grande poder de Jesus Eucarístico na vida de nossas igrejas. O Santo Evangelho da Missa desta quinta-feira, Lucas 19, 41 a 44. Jesus disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti
e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não conhecestes o tempo em que foste visitado. Daí a necessidade de nós orarmos com profundidade, prezado ouvinte, de termos uma vida profunda em Jesus. É preciso preparar também para os tempos difíceis que o mundo reserva para nós. Tempos de pragas, tempos de apostasia, tempos de misérias, tempos de injustiça, de perseguição, de morte, de sofrimento. O mundo sempre foi sacudido por estas realidades exatamente por causa da fé, da frieza de alma e de coração dos fiéis. Nós precisamos vigiar e vigiar sempre, ter um coração profundamente ligado ao Senhor, com aquela convicção de que somente Deus pode dar sentido à nossa vida. Tira do seu coração essa bobagem de pensar que é o dinheiro, que é o poder, que são as coisas que dão sentido à nossa vida. Não é assim que o cristão, que o católico deve viver. Você pode ser uma pessoa muito rica, mas você pode ter um coração muito humilde, não apegando-se aos seus bens, mas colocando os seus bens a serviço do próximo, da sua família, da igreja. Deus dá essa graça especial a muitas pessoas para bem administrar os bens. A outros não tanto. O importante é que nós tenhamos o necessário para viver com liberdade, com alegria, com respeito, com fé. Mas os tempos são difíceis, os tempos são exigentes, e o vislumbre que nós temos sobre a realidade do nosso mundo geral em nossos dias é de grandes desafios para a nossa fé. E a gente vai vencer tudo no poder da Eucaristia, na adoração, na visita a Jesus no sacrário, na nossa visita ao confessionário, arrependendo dos nossos pecados e tendo o rosário como uma grande arma para vencermos o inimigo. Coragem, você que está abatido, levante a sua cabeça, tenha ânimo, vamos adiante, porque Cristo está conosco. Pai Santo, Deus de amor, que nos atende nas nossas dificuldades e sofrimentos. Abençoa, Senhor, a mim, abençoa o ouvinte deste programa, que nós tenhamos forças em Ti, Senhor, a partir do sacrário, para empenharmos cada vez mais na missão. Nada vai nos fazer retroceder. Nós enfrentaremos o inimigo, enfrentaremos as dificuldades deste tempo, a falsa cultura, a falsa moral, a falsa ética. Nós enfrentaremos, Senhor, tudo no poder da oração, do amor e da devoção à Nossa Senhora. Fica conosco, Senhor, e abençoa o ouvinte que está abatido, triste e desanimado. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Mãe Eucarística, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dileto ouvinte, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenha uma abençoada quinta-feira.